Boa noite, eu sou Fabiana. Eu gostaria de aqui passar um relato do que aconteceu com a minha mãe durante o tempo que ela passou no hospital, né? Desde a ida, né, dela até a UPA. Então, eu queria dizer para vocês que a minha mãe, ela foi 3 vezes seguidas, né, na unidade UPA, durante madrugadas, dias inteiros. E nessas 3 vezes, os médicos nos tranquilizaram, dizendo que a minha mãe não tinha nada, que ela tinha apenas uma dor muscular. E nós, acreditando no que os médicos falaram, né, mesmo a minha mãe saindo pela última vez, né, todas as vezes que ela saiu da UPA, ela não saiu bem, mas a gente saiu acreditando que era só dor muscular. E na última vez que ela saiu, eu estava com ela, quando o médico disse: tenho boas notícias para vocês. A tua mãe, ela está com dores musculares. Eu concordo com os outros médicos. E eu fui para casa tranquila, mesmo vendo que minha mãe não estava bem. Mas eu fui tranquila, porque eu acreditei no que o médico falou. E ainda disse: mãezinha, é só dor muscular, te anima. E levei ela para casa. Chegando em casa, a minha mãe foi carregada nos braços pelo meu marido para dentro de casa, porque ela se sentia muito fraca. Só ela não falava. Aí deixei ela dormir, porque ela passou a madrugada toda mal colocada ali, mal posicionada em uma cadeira ali, uma poltrona, que eu não poderia deitar muito ela, porque ela tem bronquite asmática, então ela ia ficar muito deitada. E a cadeira só dava para ela ficar mais ou menos quase que sentada, tirada naquela poltrona, uma madrugada toda. Então eu saí da casa dela com a tranquilidade que fosse só uma dor muscular e retornei para o meu trabalho. No entanto, a minha mãezinha não ficou bem naquele dia, então foi chamado a Ecosalvo, porque ela não falava, ela não comia, ela não estava bem. Quando a Ecosalvo chegou, a Ecosalvo entendeu que ela poderia estar tendo um AVC. Então a minha mãe foi levada para a emergência, porque senão eles disseram que a minha mãe ia ter que passar por um posto de saúde para que pudesse fazer os exames detalhados. A minha mãe ia morrer em casa se não fosse a Ecosalvo ter achado que ela poderia estar tendo um AVC. Então a minha mãe foi para a emergência e lá eles constataram que a minha mãe estava tendo uma diverticulite no intestino, que é uma inflamaçãozinha que dá em idosos, segundo os médicos. E devido à demora em achar a causa que estava incomodando a minha mãe, os rins da minha mãe acabou parando. E os médicos teriam que fazer a hemodiálise, né? Mesmo assim, foi nos comunicado que a minha mãe era muito de idade e que ela não iria suportar fazer hemodiálise e outros tratamentos. Só que como nós somos uma família de muita fé, muita esperança, nós pedimos para os médicos que fizessem tudo por ela, que não importasse a idade dela. Porque quem sabe é Deus. Deus sabe que ela estava sofrendo, nós estávamos sofrendo. Então, que fizessem tudo por ela, que Deus sabe o que faz. Então, a gente, durante um mês,
e meio, a gente ficou ali fazendo correntes, orações, não conseguindo ver ela porque ela estava na UTI, então não tinha como ver ela, devido ao Covid também. Então a minha mãe, felizmente, os rins voltou a funcionar e foi curada a sua infecçãozinha no intestino. Então a minha mãe, ela deu alta da UTI, só que ela ficou um dia no quarto. As minhas irmãs puderam ver ela, viram que ela estava aparentemente bem, né? Mas no dia seguinte a doutora de plantão achou que ela deveria de voltar para a UTI. Mesmo sem entender, nós nos tranquilizamos que na UTI ela poderia estar sendo um pouco mais cuidada, né? As pessoas estariam mais próximas dela. No entanto, a minha mãe acabou tendo uma infecção hospitalar, devido às bactérias que tem no hospital. Então fomos chamados, todos no hospital, para eles nos informar que a mãe havia falecido. Foi um transtorno que vocês não imaginam, a tristeza. Nós estávamos ali, eu e minhas irmãs. Se não fosse uma sobrinha, nós não sabia para onde ir, porque nós nos desesperamos, entramos em choque e não sabia o que fazer. Sendo que a notícia poderia ter dado por telefone ou chamar alguém. Uma pessoa, não precisava chamar todas as pessoas para dar notícia do falecimento da minha mãe. Pelo menos é o que eu entendo que não seria o correto. Então, ficamos pateteando pelo hospital, nos elevadores, acima e abaixo, porque teria que ir lá fazer a saída dela, né, do hospital. Só que eu não imaginava que aonde nós estávamos indo era o necrotério, e não imaginava que eu iria ver a minha mãe atirada dentro de um saco fechado em uma maca. Eu não desejo isso pra ninguém, pessoal. Pra mim foi o fim, eu surtei naquele hospital e pedi que não fizesse nunca mais isso com um familiar. O familiar não precisa disso. Porque eu sei que é um procedimento interno do hospital. Mas não se faz isso com um familiar que ficou meses rezando, pedindo, fazendo correntes para que sua mãe ficasse boa. E ficou meses sem poder ver sua mãe. E depois, a última vez que tu vê a tua mãe atirada dentro de um saco, em uma maca, que eles chamam de necrotério. Eu acho que isso é desumano, isso não se faz. E o que eu estou aqui agora pedindo, para que não faça mais isso com as pessoas, para que a unidade UPA, ela faça mais exames nas pessoas. Minha mãe dizia que tinha dor no peito, só que ela não tinha, talvez, a dor no peito. Ela não sabia dizer, ela não apresentava febre. Então, eles fizeram somente exame de sangue e eletro. Minha irmã pediu para que prescrevesse outros exames que nós, de repente, poderia pagar em particular. Eles acharam que não era necessário. No último dia, minha irmã pediu também para que o médico fizesse mais exames. Ele disse que ele que sabia. E assim foi, pessoal. E a minha indignação e o meu protesto aqui é para que não se faça mais isso com as pessoas, para que haja uma mudança na saúde, para que as unidades UPA façam mais exames detalhados nas pessoas, para ver se não afetou outros órgãos. Porque as pessoas estão morrendo, e as pessoas estão morrendo por negligência, por falta de informação, por falta de profissionalismo, por falta de amor, por falta de humanidade. Isso não pode mais acontecer. Vamos dar um basta nisso. A humanidade pede socorro para a saúde.
Vamos ter a mais amor ao próximo. Vamos fazer tudo por um paciente, porque quem sabe a hora de cada um é o nosso Deus. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus, porque eu estou tentando achar força e coragem para seguir em frente, depois que minha mãezinha e meu paizinho se foram. Obrigada.